Olá a todos, você está no Estudos Históricos. Meu nome é Leonardo e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Joana d'Arc, essa camponesa, essa santa, essa figura histórica que um dia esteve aqui nessa terra e deixou seu nome marcado nos anais da história. Bom, antes de começar o vídeo, quero te pedir que deixe a sua curtida, seu comentário, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para a continuidade do nosso projeto. A gente vai voltar a ter uma frequência de vídeo maior aí, a gente ficou um tempinho sem postar, produzindo o especial dos Cavaleiros Templários, que foi um vídeo um pouco mais longo e demandou mais tempo, né? Mas agora a gente já vai voltar ao normal com vídeos em maior quantidade, então você estar inscrito e com a notificação ativada é fundamental. Mas é isso, espero que gostem e vamos ao vídeo. Joana d'Arc, uma camponesa, desempenhou um papel significativo na Guerra dos 100 Anos, liderando as tropas de Carlos VII em vitórias decisivas. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à morte de fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. No século XX, sua imagem foi reabilitada e hoje ela é considerada uma das grandes figuras da história francesa. Joana d'Arc nasceu em 1412 na vila de Domremy, no nordeste da França. Atualmente a vila é chamada de Domremy-la-Pucelle, em homenagem, já que Pucelle significa donzela e Joana ficou conhecida como a Donzela de Orleans. Há debates sobre a data exata do seu nascimento, porém muitos acreditam que foi no dia 6 de janeiro. Joana d'Arc era uma camponesa, filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romain. Seus pais possuíam uma pequena propriedade que lhes fornecia sustento, e Jacques também atuava como coletor de impostos local. Joana foi a filha caçula de 5. Ela foi criada em um ambiente profundamente católico e no século XV a França enfrentava consequências da famosa Guerra dos 100 Anos, um conflito dinástico que se intensificou por 116 anos, marcada por alguns intervalos. A disputa entre franceses e ingleses começou em 1328, quando o rei francês Carlos IV faleceu sem deixar herdeiros diretos para sucedê-lo. O rei da Inglaterra, Eduardo III, reivindicou o trono francês alegando ter direitos devido à sua descendência materna de Carlos IV. No entanto, a nobreza francesa se opôs à ideia de um monarca inglês governar a França, temendo a perda de autonomia nacional. A pretensão de Eduardo III foi rejeitada com base na Lei Salica, uma lei francesa que proibia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono. Assim, Felipe VI foi coroado rei da França, e o que provocou um desgaste nas relações entre os dois países. A aliança da França com a Escócia contribuiu para o início da guerra em 1337. A guerra com a Inglaterra afetava a família de Joana d'Arc da mesma maneira que afetava milhares de outros camponeses. O conflito trazia destruição às terras, reduzindo a produção agrícola, o que causava fome e enfraquecimento da população local, empobrecida e aumentando então a incidência não somente de fome, como doenças e outros maus que assolavam esses camponeses. Além disso, os camponeses enfrentavam constantes ameaças de ataques inimigos. A vila onde Joana d'Arc nasceu havia sido atacada por burguilhões, aliados dos ingleses. Sua criação religiosa e o desejo de ver o fim da guerra transformaram Joana d'Arc em uma figura emblemática da história. Joana afirmava ter visões e ouvir vozes do arcanjo Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Nessas visões, ela era instruída a participar da guerra contra os ingleses para expulsá-los da França e assegurar a coroação de Carlos VII como rei da França. De acordo com Joana, essas visões começaram quando ela tinha cerca de 13 anos de idade e foi incidente até os 16 anos. Decidiu então tomar parte ativa na guerra. Ela pediu a ser levada a Vaucouleurs, onde havia uma guarnição francesa liderada por Robert de Bittencourt. Lá, Joana pediu a Bittencourt que providenciasse transporte para Chinon, onde encontraria então o rei. Inicialmente, Bittencourt se recusou a ouvir Joana, mas a camponesa conseguiu convencer a população local de sua missão, e muitos exigiram que Bittencourt atendesse ao seu pedido. Ele finalmente cedeu, permitindo que Joana se preparasse para encontrar o rei francês. Ela conseguiu uma audiência privada com Carlos VII.
Mas como isso foi arranjado, permanece um grande mistério. Em 1430, durante a Batalha de Compiègne, Joana d'Arc foi capturada pelos burguilhões e vendida aos ingleses. Ela permaneceu presa enquanto aguardava o julgamento, pois os ingleses desejavam desacreditá-la para invalidar a coroação do rei Carlos VII. O julgamento foi conduzido pela famosa Santa Inquisição. O processo durou 4 semanas, acumulando dezenas de acusações. No final, o uso de roupas masculinas e a alegação de que Joana d'Arc ouvia vozes foram os principais motivos de sua condenação. Acusada de bruxaria demoníaca, Joana d'Arc foi sentenciada à morte de fogueira. A execução aconteceu em 30 de maio de 1431 em praça pública, na cidade de Rouen. Naquele dia, Joana recebeu o sacramento da Eucaristia, foi vestida de branco e levada para a execução. Após ser queimada viva, segundo relatos, clamava por Jesus enquanto era consumida pelas chamas. Vamos aqui ressaltar, Joana tinha apenas 19 anos. Carlos VII não interveio diretamente nesse processo e não tentou salvá-lo de imediato. No entanto, após a sua morte, ele buscou anular o processo, pois ter a sua imagem associada a uma mulher condenada por bruxaria era prejudicial para o seu reinado. Assim, ele conseguiu com que o Papa Calixto III anulasse a condenação de bruxaria de Joana d'Arc. A reabilitação completa de Joana ocorreu no século XX, quando ela foi beatificada em 1909 e canonizada pelo Papa Bento XV em 1920. Esse ato fez parte de um esforço da Igreja Católica para fortalecer os laços com a França, que se tornou extremamente secularizada após a Revolução Francesa. Atualmente, Santa Joana d'Arc é considerada padroeira nacional da França e sua memória é celebrada no dia 30 de maio. Bom, vale a pena ressaltar que esse aqui é apenas um vídeo introdutório, um vídeo de resumo sobre um tema muito mais complexo. Aqui buscamos não entrar muito nas batalhas que Joana d'Arc acumulou durante a sua vida militar ali, quando serviu a França, mas por exemplo, houve a famosa batalha que citamos aqui, a Batalha de Reims, a famosa Batalha de Orleans, onde essas vitórias permitiram com que Carlos VII pudesse ser coroado na cidade, o lugar tradicional da monarquia francesa. Enfim, inclusive o apelido, Donzela de Orleans, deve ser essa batalha, a Batalha de Orleans, onde a Joana d'Arc saiu juntamente às suas tropas vitoriosa. E a Batalha de Reims, que foi a principal batalha, talvez, aí do período da Guerra dos 100 Anos, permitindo aí a coroação de Carlos na cidade, que era ultra tradicional. Bom, do mais é isso, espero que tenham gostado. Caso você curta esse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que vem muito mais por aí. Até a próxima e tchau, tchau.